Desde já uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem de longe, um abraço muito forte. Vai um abraço muito especial para a nossa irmã Filomena, um abraço muito especial mesmo para ela. Não é que os outros não sejam especiais, como é óbvio, mas para ela especialmente, pelo carinho, pelas orações dela também, um obrigado. E a todos, o nosso irmão Alberto, sempre em forma. E então vamos dar início a este estudo e vamos ler então o capítulo 2, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o capítulo 2. E a palavra de Deus diz-nos assim: Admoesto, depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Com boas obras, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Podemos sentar, irmãos, e vamos ouvir então o nosso irmão Alberto. Depois temos o nosso irmão Carlos também Oliveira. Ele não está connosco, ele foi para o norte, está com a família no norte e ele depois também tem um pensamentozinho. E depois qualquer irmão que tenha o desejo de partilhar connosco um pensamento a ver com o estudo, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante de oração e estudo das Escrituras. Oração que eu quero agradecer, de fato, à igreja, aos irmãos, por todas as orações feitas nesse momento complicado que passamos com a partida do nosso Pai. Isso nos confortou, nos encorajou. Deus esteve presente em cada detalhe. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, agora no verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Falando em oração. Ora que melhora. Você já ouviu essa expressão? É um ditado que corre por aqui. Mas ora e melhora o quê? A quem? Um consagrado pregador do século passado costumava dizer que muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Veja aqui o verso 1 do capítulo 2, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, começa aqui, antes de tudo, de qualquer trabalho, de qualquer atividade, oração. Indica que a oração é prioritária na nossa vida, em todos os detalhes, em qualquer momento. Como é importante a oração, a comunhão, a conversa com Deus, que é uma pessoa e não é uma energia, e também não é uma essência, mas é uma pessoa. E uma pessoa que gosta de nos ouvir, que está com os ouvidos inclinados, os braços estendidos. Mas é triste ver que a oração tem perdido a sua importância dentro da igreja, dentro das nossas casas também, no dia a dia da nossa vida. E ela ficou para segundo plano.
Veja que as reuniões de orações, as reuniões durante a semana, para intercessão, para petição, estas reuniões de oração acabam ficando vazias. E se a gente convidar as pessoas para uma noitada de pizza, ou mesmo um jantar na igreja, o número dobra, as pessoas vêm, mas quando nós convocamos as pessoas para uma reunião de oração, já ficamos contentes quando um diácono aparece. Veja que nos primeiros atos dos apóstolos, no capítulo anterior de Atos, nós vamos ver que o Evangelho do Reino, a importância da oração estava na vida, marcada na vida dos apóstolos. Veja que em Atos capítulo 6, no verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A oração sempre vem em primeiro lugar. E depois o ministério da palavra, do ensino, pois é a oração que nos afina com Deus, nos dá essa sensibilidade na presença de Deus, do Pai. Muitas vezes nós gastamos tempo, investimos tempo e hora, preparando um estudo, uma pregação, uma argumentação. E isso é bom e importante, claro. Mas será que nós estamos dedicando este mesmo tempo, esta mesma pesquisa, para escolhermos palavras certas para a oração? Ou fazemos a oração de uma forma tão automática, tão mecânica, que acaba virando uma reza? Precisamos saber escolher as palavras, parar um pouco e meditar, para não se precipitar nas palavras. No livro de sabedoria, em Eclesiastes, capítulo 5, no verso 2, nós encontramos assim: não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Há pessoas que pensam que orar muito, por horas, mas acaba sendo algo tedioso e vazio, subjetivo. Precisamos pensar antes nas palavras e refletir bastante antes de pronunciá-las a Deus. Veja que Provérbios, no capítulo 19, verso 2, não é bom ficar a alma sem conhecimento. Peca aquele que se apressa com seus pés. Uma tradução mais livre, mais da linguagem de hoje, Provérbios 19, 2 diz assim: não é bom agir sem refletir. Precisamos refletir antes de falarmos com o Pai, com Deus, com o Criador. Sim, o Salmo 119 ou o Salmo 139 diz que a palavra, antes de chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que vai no nosso coração, mas Ele quer ouvir. E nós precisamos preparar o nosso coração para isso. Devemos ter um desejo autêntico na oração. E orar não apenas para agradar as pessoas. Veja o que está lá em Lucas, capítulo 18. No verso 10 até 14, é a oração do publicano e do fariseu. Pessoas que querem se apresentar, querem mostrar que são espirituais. Mas a oração que Deus quer ouvir não é desta. Não é esse tipo de oração, que acaba sendo uma oratória. Aqui neste verso nós vamos encontrar a palavra oração, e este substantivo, no original grego escrito, ele vai aparecer de 4 maneiras diferentes, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Nós podemos observar a súplica, orações, intercessões e ação de graça. A súplica dá a ideia de apresentar um pedido de necessidade urgente a alguém, ao Senhor. Orações é um termo mais comum e genérico que aparece nas Escrituras, nos escritos paulinos. Mas orações é um ato de adoração. Não é só petição, mas adorar quem Deus é e o que Deus faz por nós. Isso é importante. Intercessões é a mesma coisa que petições.
É o significado básico de conversarmos com uma pessoa e entendermos o problema, a necessidade. Sermos empáticos com esta pessoa em aflição e levar junto em oração. Exatamente isto. E ações de graça. Bom, este é um ingrediente que deveria permear todas as orações, qualquer da espécie ou do tipo que tivesse. Oramos porque Deus é e oramos por aquilo que Deus faz, sempre em graça e misericórdia. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, está aqui aquilo que faz a fórmula que Paulo apresenta. Petições pela oração, súplica e ações de graças. Esta é a fórmula que Paulo coloca para que a paz de Deus venha melhorar o nosso coração. Que o Senhor nos dê esta força, essa capacidade, esta necessidade de dobrarmos o joelho e clamarmos pelo seu poder. Amém? Ora viva, na impossibilidade de poder estar presente convosco neste estudo bíblico, não deixei de querer deixar um pequeno contributo gravado desta forma para todos vós. E começo por saudar a todos vocês que estão aí e começo por saudar também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. E peço-vos que orem sempre por nós. Admoesto depois, antes de tudo, 1 Timóteo 2:1, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Que grande princípio e lição nós temos aqui, a saber, antes de tudo, ora. Deprecações significam pedidos, súplicas com instância. Em suma, o que nós temos aqui é, antes de tudo, ora. O que está aqui envolvido é um mundo. Isto afeta, implica todo o mundo do nosso viver. Oro para que o que vou dizer te abra simplesmente a janela do imenso universo de aplicabilidade desta verdade, como poderás ver. Quando estás perante uma necessidade qualquer, perante qualquer situação, ora logo. Antes de tudo, ora. Eu tenho procurado seguir esse princípio na minha vida. Quando estou perante uma situação de necessidade, tendo a orar logo, imediatamente. Antes de tudo. Os que privam comigo sabem que o faço frequentemente. Antes de te levantares de manhã, ora. Antes de te deitares à noite, ora. Antes de comeres, nas refeições, e não só, sempre que comeres, antes de tudo, ora. Antes de tomares um medicamento, ora também. Antes de trabalhares, ora. Antes de viajares, ora. Antes de falares, ora. Como fez Neemias diante do rei Artaxerxes, que quando o rei lhe fez uma pergunta e antes de Neemias responder, lemos na Bíblia que ele orou a Deus, no capítulo 2 de Neemias. Sim, antes de tudo, ora. Antes de decidires namorar, por exemplo, ora. Antes de decidires casar, ora. Antes de decidires comprar, ora também. Antes de decidires qualquer decisão, ora sempre. A oração deve ser a primeira prioridade. A oração recorda ao servo de Deus quem é que está no comando. Que é Deus, não é Ele. Não são as pessoas, não é a congregação, não é a igreja, não é quem quer que seja, mas tão somente Deus. A oração, como antecipação a tudo, não é apenas preparação para a grande obra. É muito mais do que isso. A oração é realmente a grande obra. Quando o servo de Deus que ora vai fazer a obra depois, porque antes de tudo ele orou, ele depara com a mesma já realizada. Só vai usufruir do produto final depois. Antes de tudo, devemos orar. Por isso, antes deste estudo bíblico e de todos os estudos bíblicos, a igreja aqui na Quinta do Conde tem por hábito começar a orar. A igreja já esteve antes de estarmos aqui no estudo reunida a orar, na reunião de oração, pois antes de tudo está escrito, ora. Antes de tudo, antes de teres um filho, ora. Tu deves orar pelos teus filhos muito antes de os teres. Em Fredericksburg, no estado da Virgínia, na América, perto de alguns dos monumentos mais valiosos dos Estados Unidos,
Encontra-se um monumento menos conhecido, mas que é importante. Fica perto do túmulo de Mary Washington. A mãe do primeiro presidente americano, George Washington, está num planalto rochoso que se projeta de uma pequena colina. É chamada a Meditation Rock, ou seja, significa a rocha da meditação. E era ali onde a mãe de George Washington orava diariamente pelo seu filho e pelo bem-estar daquela jovem nação que ele foi chamado a liderar. Agora, o musgo verde e o líquen cobrem aquela rocha. São pouquíssimos turistas que colocam este ponto turístico no seu itinerário. Não há museus, não há igrejas a celebrar este marco histórico. E é pena, é muita pena. E o seu profundo significado e lição. No entanto, este pequeno local, em Fredericksburg, na Virgínia, no estado da Virgínia, foi o local onde ocorreram algumas das conversas mais significativas da América. E as conversas foram entre a mãe do primeiro presidente, George Washington, e o criador do universo. Numa carta de despedida dirigida ao seu filho, George Washington, Mary escreveu dizendo isto: lembra-te de que Deus é a nossa única confiança. Recomendo-te, pois, a Ele. Meu filho, não negligencies o dever da oração secreta. Sim, digo eu agora aqui, Paulo também o diz na 1 Timóteo, antes de tudo, ora. Antes de fazeres o que quer que seja, por missionários, por exemplo, ora por eles. Em 1976, a missionária escocesa Mary Slessor foi enviada para uma parte da África Ocidental onde nenhum poder colonial estava no controle. Ela ministrou numa área onde a bruxaria e costumes bárbaros de sacrifício humano eram comuns ali. A vida dela estava em perigo constante. E uma vez perguntaram-lhe o que é que a oração significava para ela. E ela disse: a minha vida é um longo registro diário, de hora a hora, de orações respondidas. Oro por saúde física, por orientação dada maravilhosamente, por erros e perigos evitados, por inimizade ao Evangelho subjugada, por comida fornecida na hora exata e necessária, por tudo o que compõe a vida e o meu pobre serviço. Posso testemunhar, com um temor pleno e muitas vezes maravilhado, que acredito que Deus responda às orações. Eu sei que Deus responde às orações, disse ela. Se estiveres inclinado a fazer algo pela obra missionária, digo eu agora aqui, antes de tudo, ora. Talvez algum missionário esteja em grande perigo no momento. Mary Slessor disse: certa vez tive que lidar com uma multidão de homens guerreiros e tive forças para enfrentá-los porque senti que alguém estava a orar por mim naquele momento. Quando ouves de uma necessidade, ora logo. Antes de tudo, ora. Antes de levantares, antes de deitares, antes de comeres, antes de trabalhares, antes de viajares, antes de falares, antes de namorares, antes de casares, antes de comprares, antes de decidires. Ora, ora, ora. É importante, no contexto do nosso texto, lembrar que Himeneu e Alexandre tinham acabado de ser disciplinados, como vimos no fim do capítulo 1, e que o objetivo da disciplina é sempre a recuperação e a restauração do infrator, como vimos no último estudo. Por isso, antes de tudo, numa circunstância destas, de disciplina, antes de tudo, ora. A oração é a grande arma da recuperação e da restauração. E por isso, Paulo, depois do anúncio desta disciplina, ele fala nisto. A oração é a grande arma da recuperação e da restauração, repito, até da salvação. Quanto mais de uma mera recuperação e restauração. Pois como está escrito, quanto ao objetivo da oração aqui em 1 Timóteo 2:1, Deus quer que todos os homens se salvem. Versículo 4. Sim, antes de tudo ora, porque até a salvação de homens pode estar em causa. E a oração é importante para que tal aconteça. Antes de tudo, pois, ora. Como eu disse há bocado, uma boa noite a todos, aqueles que nos seguem. E o tema é orações. E sabem, e eu quero que fique gravado, e nós vamos orar agora por alguém muito especial. Quando há pouco orávamos, e aqueles que nós não estávamos a gravar as orações, mas os irmãos que nos seguem de longe, nós estávamos a orar, oramos pelos homens que estão aqui presentes e pelas mulheres. E coube-me a mim orar pelas nossas irmãs. E passou-me aqui foi uma gafe minha tremenda. E lá está. E oramos pelas irmãs. E são tão poucas que estão aqui, que eu, lá está, na minha fraqueza, esqueci-me de orar pela Nayara. A Nayara é uma jovem que está aqui connosco
e que é uma verdadeira guerreira de Deus. Como é que eu me fui esquecer da Nayara? Mas uma coisa é certa, o Senhor não se esquece. E pela graça de Deus nós temos uma igreja atenta e a Xanda disse-me, chamou-me e disse, olha Nando, tu oraste pelas irmãs, esqueceste da Nayara. E eu esqueci-me da Nayara. Como é que é possível, Nayara? Perdoa-me, mas nós vamos orar agora pela Nayara. E Nayara, é assim, oração é uma intercessão, lá está, uma intercessão, e que o Senhor assim nos ajude nas nossas fraquezas, e foi mesmo uma falha minha. Vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, como é bom, Senhor, quando Tu trabalhas assim, Senhor. E obrigado, Pai, porque Tu nunca te esqueces de nós. E obrigado pela Nayara em particular, Senhor, por ela. Que Tu cuides dela, desta jovem, Senhor, tão jovem que é, mas tem-se mostrado tão firme, persistente na Tua palavra, Senhor, perseverante, Pai, e podíamos adjetivar a sua vida, Senhor, e o seu caráter, Pai, ao longo de muito tempo, Senhor, mas uma coisa nós sabemos, Tu conheces a Nayara, Senhor, e sabes do que lhe é necessário, e é isso que nós pedimos, Senhor, que possas nutri-la, Senhor, quer espiritualmente, quer fisicamente, Pai, quer emocionalmente, que Tu cuides dela, cuida da sua família também, Senhor, e o facto dela estar sozinha aqui em Portugal, Senhor, sem a sua família, como é óbvio, tem a sua igreja aqui e tem-te a Ti, Senhor, mas tem o calor da família, não está aqui, e que Tu cuides da sua mãe também, Senhor. Mas obrigado por ela, Senhor, obrigado pelo exemplo que ela tem sido e que Tu lhe continuas a dar força, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é assim, Nayara, desculpa. E é bom estarmos juntos. Ainda há pouco ouvíamos o nosso irmão Alberto e eu, muito rapidamente, são 5 minutinhos, só um pequeno pensamento, e vamos entrar agora no capítulo 2. O capítulo 2 é muito prático, não quer dizer que o capítulo 1 não tenha sido, mas o capítulo 1, o apóstolo Paulo investe muito no reforço da parte espiritual da nossa fé, e esse é o intuito do apóstolo Paulo, e lá está. E nós, ao longo das cartas do apóstolo Paulo, nós vemos muito isso. O apóstolo Paulo preocupar-se mais com a parte da nossa fé, o reforço, para que possamos estar bem bonitos, e depois temos a parte prática. E o capítulo 2 é muito prático. E nós começamos logo com a oração. Começamos com a oração porque o próprio apóstolo Paulo diz, antes de tudo, como o nosso irmão Alberto falou, o nosso irmão Alberto, eu já tinha feito este pensamento e de alguma maneira ele já se adiantou, mas é isso, antes de tudo. Quantas vezes nós tomamos uma decisão, começamos a fazer as coisas, depois então, vou orar, vou pedir ao Senhor que me continue a ajudar no meu propósito. Nós não pedimos orientação ao Senhor para que Ele nos possa mostrar se este é o propósito dEle. Esse é que é o nosso grande problema. O nosso grande problema é que nós começamos um propósito, o nosso propósito, e depois pedimos ao Senhor que dê continuidade. Quando a palavra de Deus diz que, antes de tudo, antes de tomares uma decisão, antes de pôres em prática aquilo que vai na tua mente, eu estou aqui. Sabem que o Senhor aqui fala de súplicas ou petições, fala das orações, fala das intercessões e da ação de graças, que é um todo, numa oração só, e Ele está disposto a tudo. O nosso Senhor está disposto a tudo. Que amigos é que nós temos que estão dispostos a ouvir tudo da nossa parte? São poucos, se calhar contam-se pelos dedos de uma mão, porque geralmente aqueles que nos rodeiam, eu dou graças a Deus porque tenho amigos que eu sei que posso contar com eles, eu sei que estão dispostos a ouvir-me tudo, a ouvir as minhas baboseiras, as minhas lamúrias, os meus queixumes, e eles estão dispostos e eu dou graças a Deus por isso. Mas o nosso Deus quer muito mais do que isso. E temos poucos amigos que possamos contar pelos dedos das mãos que estão dispostos a isso. Muitas das vezes eles só querem ouvir, estou cansado de ouvir as lamúrias deste homem, estou cansado disto, é sempre a mesma coisa. O Senhor não se cansa, irmãos. E Ele diz isso. E ele fala, e o nosso irmão Alberto falou acerca disto, das súplicas, de orarmos ao nosso Deus com súplicas. E nós podemos ler na carta aos Filipenses, muito rapidamente, Filipenses no capítulo 4, e o Senhor mostra-nos, o apóstolo Paulo aqui está a falar de facto
de momentos difíceis na nossa vida, e esses momentos difíceis o Senhor quer, que fala das súplicas, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, e no versículo 6, quando o Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Lá está, irmãos, algo muito importante, e o nosso irmão Alberto tocou neste assunto, neste ponto. A ação de graças deve estar sempre, mas sempre, sempre. Deve ser algo que deve caracterizar uma oração nossa. Porque o Senhor já nos dá tantas coisas. Só o facto de Ele nos ouvir é motivo para nós agradecermos. Já pensamos que é o Deus Criador? Eu às vezes quando penso nisto, o Deus Criador de todas as coisas faz questão de me ouvir. Mas não é só ouvir. Imaginem que somos convidados, vamos imaginar, um rei árabe, ou um príncipe árabe, ou alguém muito importante neste planeta, chamar-nos que quer falar connosco. E nós vamos ter com essa pessoa, com essa entidade que está no topo. Nós próprios vamos nos sentir intimidados em falar acerca de nós. O que nós vamos falar é da sua majestade e daquilo que o caracteriza, ou outras coisas que têm a ver com o poder que ele detém. Pelo menos a gente sente-se intimidados em falar acerca da nossa própria pessoa. E estamos a falar do nosso Deus. Não sentirmos prazer em orar, em falar com Ele. E dizer assim: não, isso nunca me passou, eu nunca eu sempre senti necessidade de falar com o nosso Deus. Nós temos momentos na nossa vida que não temos vontade de orar. Estamos tomados de tal forma pelo problema que nos absorve-nos fisicamente e absorve a nossa alma, que deixamos de ter vontade de falar com o nosso Deus. Mas mesmo assim, Ele quer que nós estejamos com Ele. É importante, nem que possamos só dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, estou aqui. E sabem que o Senhor sonda os nossos corações. Ele consegue esmiuçar o que nos vai na alma. Só o facto de nos apresentarmos perante Deus e dizer: olha, Senhor, não tenho nada para te dizer, mas Tu conheces-me. Ajuda-me, estou aqui. Sabem que é assim que o Senhor trabalha na nossa vida. É quando as nossas forças já estão esgotadas, é quando nós nos encontramos num paredão enorme, em que temos o mar de um lado, temos as montanhas do outro e temos um exército atrás de nós, que o Senhor faz acontecer. E Ele só quer que a gente esteja perante Ele. E nunca esquecendo, irmãos, de sermos gratos. A ação de graças deve estar sempre incluída nas nossas orações. E depois tem a parte das orações, que o apóstolo Paulo fala aqui como algo que estivesse dividido de tudo o resto. Mas não. Mas as orações nos nossos momentos mais descontraídos, levarmos a nossa mente a Deus. Senhora, obrigado por este momento tão especial. Estou aqui à espera de estar com os meus amigos, ou estou com os meus amigos. Obrigado por isto. Dou-te graças por aquilo que Tu me dás. E não esquecendo, irmãos, das intercessões, de orarmos uns pelos outros, o quão importante é. Mas nunca tirando isto da nossa mente. O Senhor tem prazer em estar connosco. E mais, é importante nós termos noção que o versículo termina: por todos os homens. Ou seja, não há exceções. Eu vou ser sincero, uma vez estávamos aqui reunidos, e então houve um irmão muito querido que ele disse assim: eu não consigo orar por esta pessoa. Não consigo orar por ela. E estávamos nós aqui e foi o que nós dissemos: ora a Deus e diz-lhe que não consegues orar por essa pessoa. Porque Deus diz: ora por todos os homens. E quantas vezes nos é difícil orarmos por alguém, mas se o Senhor nos manda orar, e nós vamos orar. Não vamos orar porque sentimos. Sabem que às vezes caímos no erro. Este é um erro nosso. Pensar assim: eu só oro por aquilo que eu sinto. Se eu não sinto vontade, não oro. Nós estamos a desobedecer aquilo que Deus diz. Se nós não estamos a orar por alguém, porque não sentimos, então a nossa oração está a ser dirigida como? Por aquilo que o meu coração, ou seja, o meu coração manda
O meu coração toma a dianteira? Não é a palavra de Deus que toma a dianteira? Então nós temos de ter esse cuidado. É muito importante que não é um pormenor. Orarmos por todos os homens. Alguém que nos fez muito mal, Senhor, eu não tenho vontade, mas Tu mandas-me orar por esta pessoa. Eu não sei o que é que Tu poderás fazer na vida dela, mas estou aqui, Senhor. Cuida desta alma. Não esquecendo isso, é muito importante. Eu falo por mim. Eu tenho dificuldade em orar por algumas pessoas. Tenho. Eu não vou dizer o contrário. Eu estaria a ser hipócrita se vos dissesse, não, eu oro e lá está. E tenho que fazer um exercício e uma disciplina na minha mente, nas minhas orações, de incluir essas pessoas. Porque tenho orado muito pouco acerca delas. Então eu tenho que dizer, Senhor, ajuda-me a disciplinar, porque eu preciso de orar por estas pessoas. São pessoas que eu não tenho vontade, mas tenho que orar, tenho que falar contigo acerca delas. Por todos os homens. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que possamos... O Senhor agora vai entrar aqui, o capítulo 2 é muito prático. Que o Senhor nos ajude a podermos perceber. Ele já afinou a nossa fé e a nossa mente com o capítulo 1, agora vamos ser postos em prática, à prova. E aqui começa a parte prática. Que o Senhor nos ajude e que quando sairmos daqui, pensar, eu já não oro por esta pessoa, e há 1 ano. Hoje é o dia, vou orar por ela. Senhor, o Nando está-me a ser difícil, mas cuida dele. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Pronto, muito bem. Uma boa noite a todos. É bom estarmos aqui de volta e da última vez que fizemos aqui este estudo bíblico em mais microscópico, não estava cá, estava na Polónia, e então, mas eu queria dar um pouco de seguimento ao que tinha sido falado da última vez, antes de passar para o capítulo 2, porque tinha sido bom o tempo que tinha passado lá com aqueles irmãos, porque o que foi falado no último estudo bíblico acerca da passagem da primeira epístola a Timóteo no capítulo 1 e versículo 20, que também fez meditar, e foi interessante porque nessa semana também tivemos boas conversas com aqueles irmãos que também estavam a passar por dificuldades acerca de disciplina, acerca da necessidade de também andarem mais perto do Senhor, uns dos outros, de orarem também uns pelos outros, de exortarem e encorajarem uns aos outros a estudar mais a Palavra de Deus. E foi interessante porque eu do tempo que lá passámos, deu para aprender muita coisa que depois estudando esta passagem deu para meditar um pouco mais, numa perspectiva diferente. Mas vamos ler esta passagem, este versículo, é o versículo 20, porque eu vou tentar fazer aqui uma ligação do capítulo 1, verso 20, com o capítulo 2, verso 1. E no versículo 20, então, do capítulo 1, que diz: E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E acerca da disciplina nós já ouvimos, não vou acrescentar muito mais do que já ouvimos a última vez, através do irmão Alberto e do nosso irmão Carlos, acerca da disciplina, mas eu queria falar um pouco da perspectiva do disciplinado. E é interessante porque a palavra de Deus dá-nos e conta de várias pessoas, de vários crentes, que precisaram ter disciplina, e uns que receberam a disciplina, e qual foi a atitude da igreja o antes e depois, e outros que também receberam ou foram disciplinados, mas não agiram conforme a disciplina não fez com que eles, de facto, houvesse uma volta para a igreja, com que eles, de facto, fossem restaurados a comunhão e também a parte da comunhão com Deus e das necessidades que tinham. A parte mais triste que eu vejo nesta passagem, e em comparação com os dias de hoje, e eu, pelo menos, dou graças a Deus que pude estar presente em algumas igrejas, não só aqui em Portugal, mas também noutros países, como Angola, um pouco, como na Polónia, também na Itália, tivemos o ano passado com os irmãos lá. E a parte triste acerca dos disciplinados, que era a perspectiva que eu queria falar, dizendo que o Senhor nos ajude a nós nunca estarmos nesta situação de ser preciso disciplina para nós, que
o Senhor nos ajude a não estar nessa situação, mas se nós tivermos, que o Senhor também nos ajude a abrir os olhos e a perceber quando nós estamos mal em alguma situação. Porque se a disciplina existe, é porque alguém desviou-se da rota que devia estar. É porque alguém está a ir conforme o que não devia ir. Ou está a tomar decisões que não deviam ter sido tomadas, ou que está a ter pensamentos ou atitudes que não deve ter, e a disciplina serve para isso. A pessoa está a começar a desviar-se para um lado e o objetivo é corrigir para onde está. Não é por acaso que nós, em crianças, fomos disciplinados e corrigidos muitas vezes. Posso dizer que eu, da parte da disciplina, dou graças a Deus porque fui disciplinado quando tinha de ser, e dou graças a Deus porque foi na altura certa, com a sabedoria que os meus pais tinham, com a decisão que tinham tomado, mas isso ajudou-me a eu estar hoje onde estou. E também a aprender, porque hoje também passo, estou no outro lado da disciplina, que é a corrigir, neste caso o Timóteo, que é o mais pequenino, que ele está numa fase em que em que os americanos dizem que é a rebeldia dos dois anos, em que é a fase que eles comportam-se como adolescentes, e nós dizemos uma coisa, eles fazem outra, nós dizemos para eles não fazerem, mas eles fazem na mesma. É como se não quisessem saber o que a gente diz. E a disciplina, nós temos de ter a sabedoria para conseguir aplicar a disciplina na hora certa, na medida certa, tentarmos ser eficazes para que eles percebam o que é que não está bem e porquê. E também mostrar preocupação, que também o pai preocupa-se com o estado dele, que preocupa-se que ele faça as coisas bem, que seja um bom menino, que seja ajudador, que seja obediente, que tenha domínio próprio. E é interessante porque na igreja é preciso haver disciplina, é porque alguma coisa está a falhar. Está a falhar o quê? A obediência ao Senhor, neste caso ao domínio próprio. O que é que está a falhar? E é importante nós percebermos que a disciplina visa sempre a restauração e visa sempre a correção da pessoa num estado em que não era bom para ela. Nem para ela, nem para a igreja. Porque isto também afeta a igreja. E às vezes nós não temos noção disto. Tomamos decisões, fazemos coisas como se nós vivêssemos sozinhos, numa ilha, numa bolha. A igreja não tem nada a ver. Eu de facto vou àquela igreja local, faço parte das decisões que a igreja toma, em comunhão efetiva, mas depois, quando toca a disciplina, ninguém tem nada a ver com isso. E é triste nós termos esta atitude. Mas é interessante que a palavra de Deus, ainda assim, ela dá-nos estas duas perspectivas. E é interessante que a perspectiva e a altura mais grave, a disciplina mais grave que teve de ser aplicada, é interessante que ela teve efeito. E que nós lemos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que nós conhecemos muito bem esta passagem, quando o apóstolo Paulo repreende não só a igreja por não aplicar a disciplina, como ele próprio vai tomar a decisão. E ele diz assim, no capítulo 5, 1 aos Coríntios, versículo 1, que ele diz: geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse de mulher do seu pai. Notem agora, a disciplina que tinha de haver era uma situação gravíssima, que nós hoje dificilmente imaginamos algo do género. E ele depois continua e diz: estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Notem, Paulo disse a mesma coisa semelhante aqui neste versículo 5, o que ele disse em 1 Timóteo, no versículo 20, que nós já lemos e que, se não me engano, o irmão Carlos também já tinha citado, que Paulo tinha entregue a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar, e vemos qual era a causa, que também já foi explicado, e o motivo, e para que é que isso teria de acontecer. Mas o apóstolo Paulo continua no versículo 6, dizendo: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade.
Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Nós vemos então, irmãos, a necessidade que houve de disciplina para com este crente que estava a ter uma atitude que ele diz que nem ainda entre os gentios se nomeava, que nem havia situação como esta dentre os gentios, ou seja, o comportamento dele ainda era pior do que os gentios, e ele teve de ser disciplinado, uma disciplina severa, grave, por causa de um pecado gravíssimo, e ele foi disciplinado. E nós vemos que a igreja em Coríntio aqui teve mal em termos de disciplina, porque não fez o que devia ter feito, que era aplicado a disciplina, mas depois, na restauração, quando nós lemos a segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, e sensivelmente a partir do versículo 5, em que o apóstolo diz: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E nós vemos então, irmãos, através destas duas passagens, e se lerem todo o contexto da segunda carta aos Coríntios, vemos Paulo a escrever novamente a eles, e perante esta atitude vemos que aquele crente que foi disciplinado por um ato imoral gravíssimo, ele depois entristeceu-se com a situação, o facto de ele ter sido entregue a Satanás, ter sido ficado fora, isso fez com que de facto houvesse restauração de um caso gravíssimo. Isto mostra-nos que não há caso em que, havendo disciplina, não haja possibilidade de haver restauração. Nesta situação, que era mais grave, houve restauração, e de facto, eles, os coríntios, também tiveram mal, porque depois, eles, quando tinham de mostrar amor, porque ele já tinha mostrado arrependimento, já tinha mostrado tristeza com o ato imoral que ele tinha feito, que ele já estava triste, já estava constrito, já estava sobrecarregado, já tinha sido repreendido, e então, na altura que deveria haver amor da parte deles, que deveria haver recebimento e reconhecimento da disciplina ter sido aplicada, porque a disciplina, ao ser aplicada, ela teve efeito, houve restauração, houve reconhecimento da falha da parte deste crente, que o entristeceu. E ele, de facto, reconheceu que estava mal. E houve, de facto, transformação. E agora que eles deviam perdoá-lo, que eles deviam recebê-lo e amá-lo, eles já não estavam a fazer isso, pelo contrário. Estavam a manter-se rijos quando não se devia manter. E então nós vemos as duas partes da disciplina. Quem disciplina, o saber disciplinar e saber mostrar amor na mesma, e quando há restauração, também haver perdão e haver o recebimento. Porque ele depois diz que se eles continuassem assim, eles eram vencidos por Satanás. Satanás iria ganhar uma batalha, e uma batalha que ele não devia ganhar. Porque depois o apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos os seus ardis. E ele provavelmente percebeu que se este jovem continuasse a ser afastado da igreja, a disciplina tivesse mantido, e não houvesse esta sabedoria de perceber que ele já estava bem, já tinha reconhecido a sua falha, já estava triste com isso, já estava pronto para receber o perdão, eles de facto poderia vir muito mal. E vemos que o apóstolo Paulo eles tiveram de ser também corrigidos neste aspecto. Mas é interessante porque na disciplina vemos que ela visa esta perspectiva, a restauração, a pessoa perceber o estado em que ela está, e é triste porque houve um caso destes que foi gravíssimo e ele soube
a receber e percebeu o mal que estava a fazer contra Deus. Mas é interessante que hoje nós, se calhar não temos casos tão graves, eventualmente vai havendo, certamente, mas é interessante que, não havendo se calhar casos destes, quando a disciplina é aplicada, é triste que os disciplinados o que fazem é, eles abandonam a igreja e vão para outra. E é triste, eu pelo menos algumas igrejas que tenho estado, não só aqui, não só nesta, não só em Portugal, mas também noutros países, é triste que alguns irmãos, quando falam e dizem que houve um irmão que teve de ser disciplinado, ele não reconheceu. Ele teve o coração dele endurecido, como houve o caso de Alexandre, que é depois citado nesta epístola, na primeira e segunda epístola a Timóteo, que Paulo conta destes vários crentes que foram endurecidos e eles afastaram-se. E é triste quando há esta situação, porque a disciplina mostra várias coisas. Mostra, uma delas, a necessidade, de facto, da pessoa corrigir a sua trajetória. A indicação também de que alguma coisa nas suas almas ou nas suas vidas não está bem. Daí, se nós recebermos disciplina, nós meditarmos acerca disso, há a necessidade de nós pensarmos, examinarmos as nossas vidas, percebermos o que é que está bem ou não, porque se a igreja detecta que há uma necessidade de disciplina, é porque detecta que algo não está bem nas nossas vidas. E nós temos de ter a humildade também de reconhecer isso, perceber, se a igreja toda está a dizer que eu estou mal numa situação, então eu tenho que pensar nisto, tenho de meditar, tenho de orar. Antes de tomar uma decisão, daí Paulo depois, a seguir, ele falar destes dois casos, ele dizer, antes de tudo, orem, e antes até mesmo de eu receber disciplina, se calhar preciso de orar, falar com Deus, a meditar acerca do assunto, e para perceber se de facto é preciso a disciplina ou não, porque às vezes pode ser preciso, a igreja detecta, eu oro acerca do assunto, eu vou pensando e examinando a minha vida e vejo, não, de facto, alguma coisa está mal, então vamos corrigir. A disciplina também mostra, irmãos, que de facto a igreja preocupa-se, que a igreja de facto está atenta, está sensibilizada, ou seja, que cada um que aqui está não é insensível aos outros, que a igreja como um todo ela preocupa-se, ela de facto quer fazer parte das nossas vidas, daí nós sermos como um corpo, porque quando um corpo tem dificuldades ou algum membro começa a falhar ou começa a ter dificuldades, seja de muscular, seja o que for, todo o resto deteta, todo o resto queixa-se. E o facto de haver disciplina ou a necessidade de disciplina mostra isto. A igreja preocupa-se, a igreja está atenta, os membros vão trabalhando entre si e vão detectando estas falhas e que somos sensíveis à vida uns dos outros, porque a vida uns dos outros também preocupa-nos, porque o nosso objetivo é sempre glorificar o nosso Deus, é ajudar a exortar uns aos outros, crescermos juntos na comunhão e ao serviço do nosso Deus. É claro, irmãos, que há muitos que se queixam pela falta de contacto ou preocupação uns dos outros, ou seja, a disciplina foi aplicada e que se calhar aconteceu com este jovem crente, que ele tinha sido disciplinado pelos coríntios, eles já não quiseram saber dele e ele tinha razão de queixa depois para se queixar daqueles crentes. E às vezes pode haver situações dessas. Daí o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, corrigir os coríntios. Olhem, o que vocês agora estão a fazer não é correto. Ele já foi disciplinado, ele já reconheceu que estava mal. Vocês agora têm de o perdoar, têm de o receber, têm de amá-lo novamente. E às vezes, após a disciplina, podemos ter esta atitude. Ele foi disciplinado, então já ninguém quer saber. E a atitude não deve ser essa. Daí o apóstolo Paulo escrever, segundo aos Coríntios 2, pela necessidade de haver restauração e da igreja continuar a preocupar-se. Assim como se preocupa com a disciplina, preocupa-se também com a parte da restauração e estar sempre em comunhão. Continuar a ser uma igreja amorosa, continuar a ser uma igreja preocupada com a vida, com a restauração também de cada um, nas disciplinas e de facto fazer parte e perceber que estas más decisões têm de se transformar em boas decisões. E de facto, irmãos, daí haver essa preocupação. Porque quando eu era miúdo e quando era disciplinado dos meus pais, eu pelo menos a última coisa que eu pensava era mudar de família. Os meus pais corrigiam-me, olha, fizeste alguma coisa ou não fizeste, ou fizeste algo mal, ou devias ter estendido a roupa e não estiveste, agora tens de ser corrigido, tens de ser disciplinado. Eu não dizia para eles, olha, já não gosto de ti, já não és minha mãe, vou-me embora e vou procurar outra mãe. Porque não estás a fazer, a disciplina que tu estás a aplicar não é boa, vou procurar outra mãe. Ninguém fazia isto.
E é triste como nós na igreja, quando há a disciplina, quando nós temos de ser disciplinados, a nossa decisão é: eu não gostei da disciplina, então vou procurar outra igreja. Não deve ser essa a atitude. Nem foi essa a atitude que, no caso dos Coríntios, aquele crente teve. Pelo contrário, ele estava, de alguma forma, mostrava que estava lá presente. E mesmo a situação dele ser muito grave, ele estava lá presente. Ele não mudou de igreja, não foi de Corinto para a Galácia ou Filipos ou a Tessalónica, não foi para nenhuma outra igreja depois de receber a disciplina. Ele manteve-se lá. E isso possibilitou a transformação na vida dele. Daí ser importante nós, se recebermos a disciplina, é porque alguma coisa está mal na nossa vida e que o Senhor nos ajude nisso também. Continuando para o versículo 1 do capítulo 2, é interessante o apóstolo Paulo dizer admoesto-te, porque esta palavra admoesto-te, ela é como se fosse um alerta vermelho. Às vezes nós vemos nas notícias, ou quando ligamos o Correio da Manhã, o CMTV, vemos lá alerta CMTV. Aqui, no versículo 1, o apóstolo Paulo é quase a mesma ideia, é alerta vermelho. Antes de tudo, o que é que vais fazer? Não faças nada primeiro, ou não tomes nenhuma decisão sem orar. Alerta vermelho, e ele dá isto, é quase como se a gente... Nós, se calhar até devíamos ter isto na parede dos nossos quartos, digo isto entre aspas. Nós devíamos ter isto em mente, que o apóstolo Paulo está a dizer, porque ele está a fazer isto em forma de lembrança, em encorajar, está a fazer isto em forma de aviso. Olha, antes de fazeres alguma coisa, ou antes de tomares alguma decisão, ora primeiro. E ele depois, é interessante que ele depois faz isto, depois de mostrar este ato de disciplina. Isto mostra que o apóstolo Paulo, antes de entregar Himeneu e Alexandre a Satanás, ele provavelmente deve ter orado por eles. E antes de ele tomar esta decisão, ele orou. Daí ele lançar logo o aviso a Timóteo: olha, antes de tomares alguma decisão, ora primeiro. Antes de aplicares disciplina, ora primeiro. Antes de a restauração também ser feita, ora primeiro. Ou seja, ora sempre. Ora, mesmo neste caso de disciplina, ora antes da disciplina ser aplicada, durante a disciplina, antes da admoestação, depois, ou seja, ora sempre. Antes de qualquer decisão, nós devemos orar sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. E é interessante que, e lembrando Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo diz: em qualquer situação da vossa vida, se alguma coisa vos estiver a correr mal, por isso que ele diz Filipenses, que nós já conhecemos esta passagem, Filipenses 4:6, em que nós lemos o apóstolo a dizer: não estejais inquietos, não fiquem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Em qualquer situação da nossa vida, ora antes. Antes de tomar uma decisão, ora antes. Ora pelas situações e ora por todos os homens. Ou seja, temos de orar por tudo, qualquer situação, e temos de orar por todos. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude, porque de facto nós precisamos da ajuda dele constante, e daí ser preciso nós orarmos constantemente e orarmos antes de cada decisão. Antes de ir trabalhar, é por isso que nós damos graças pela refeição, devemos dar graças e orar pelo nosso trabalho, pelo descanso, antes de irmos, é por isso que nós estivemos aqui, antes de ouvir o estudo, estivemos a orar, é algo que nós temos de fazer. E daí o apóstolo Paulo começar a dizer: admoesto-te, lembro-te, aviso-te, alerta, não faças nada primeiro sem orar. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.